Fala galera, na aula de hoje nós vamos ver propriedades periódicas e aperiódicas, tá? Para dar continuidade no tema de tabela periódica. Então, se a gente viu a tabela periódica e entendeu o que está ali por dentro, como interpretar, como buscar informações ali dentro, agora a gente precisa saber as propriedades dos elementos que estão ali dentro, porque se ela chama periódica é pelo motivo de existir esse tipo de propriedade que é periódica ali dentro dos seus elementos, e é isso que nós vamos ver nessa aula aqui. Então, gente, essa é uma aula aqui que vai demandar alguma memória maior, uma memorização de situações maior. Então eu recomendo que você monte um mapa de memória para guardar essas propriedades periódicas. Não é difícil guardar, são 4 na verdade, que a gente precisa fixar bem, e fazendo exercício isso vai sedimentar na cabeça de vocês e aí consegue firmar esse conhecimento aí e saber aplicar isso quando for necessário, beleza? Então vamos dar início aqui. Então nós vamos dividir as propriedades da tabela periódica em duas. Então, são as chamadas periódicas de fato e as aperiódicas, tá? Então, as aperiódicas, beleza? O que acontece, gente? Periódico, o nome já diz. Periódico é aquele que se repete de tempo em tempo, né? Então, repetiu, depois de um tempo volta a se repetir, depois de outro tempo volta a se repetir, com alguma regularidade, ok? Então, existem propriedades nos elementos que têm essa característica. Vou citar alguns, mas a gente vai descrever isso com mais detalhes. A gente vai dar um foco especial para as periódicas, que é nosso objetivo em interpretar informações dentro da tabela. As aperiódicas nós vamos ver de maneira superficial, porque não é foco da nossa descrição aqui no caso. Nós só precisamos entender a diferença entre elas. Mas bem, periódico, gente, nós temos o raio, que é o tamanho do átomo, energia de ionização, que nós vamos entender melhor agora em seguida, TF, o TE, né, ponto de fusão, temperatura de ebulição, né? Então, todas essas são propriedades periódicas. O que acontece, gente? Então, na tabela periódica eu tenho um crescimento do Z, né, do número atômico, ok? Não foi o que nós vimos na última aula. Então, esse crescimento do número atômico ele vai acontecendo à medida que a gente vai caminhando na tabela periódica linear entre os períodos, né? Então, a gente vai num período crescendo o número Z, para que a gente desce para o período de baixo, continua crescendo o Z e assim por diante em toda a tabela periódica, né? E aí é o seguinte, aumenta o Z, se nós tivermos um aumento repetido com regularidade, então até o fim do período aumentou, por exemplo, o raio. No outro período aqui volta a aumentar o raio de novo, no outro período volta a aumentar o raio de novo. Nós temos uma periodicidade dessa propriedade do raio atômico, é o exemplo, né? Então, se a gente enxergasse um gráfico, estaria aqui a propriedade, vamos supor que fosse o raio atômico que estivesse aqui. Se a gente tiver uma série de elementos aqui no período, é isso que acontece. Ó. Então, o Z foi aumentando dentro do período, houve uma regularidade. A gente vai para outro período, uma nova regularidade da propriedade, que é o raio atômico. Fomos para um novo período e ele volta a crescer de novo. Então, existe uma regra de crescimento que acontece periodicamente. É isso o que acontece com essas primeiras propriedades. Com essas aqui de baixo, por exemplo, índice de refração, calor específico, que a gente vê lá na física, ou seja, o quanto a temperatura daquele material varia conforme a quantidade de calor que ele recebe. Isso é uma propriedade que é o calor específico. A massa atômica, a ar, que a gente chama de ar, né? Nosso elemento. Como é que eles se comportam dentro da tabela periódica? De maneira aperiódica, ou seja, eu aumento o Z, aumento o número atômico, e eles vão aumentando indefinidamente ou diminuindo indefinidamente, vai depender de qual propriedade nós estamos falando. Para ficar mais claro, vamos pegar um exemplo aqui que é a massa, tá? Então, gráficozinho aqui, ó, nós temos a massa do elemento, tá? Um elemento qualquer, e o número atômico. À medida que cresce o número atômico, pessoal, a massa cresce aqui também de uma maneira exponencial. Então, eu não tenho periodicidade no crescimento dessa propriedade. Eu tenho uma propriedade que é o seguinte, cresceu o número atômico, a massa vai embora junto.
então não tem como eu regular de quando a quando ele vai crescer, de quando a quando ele vai voltar a crescer de novo. Ele vai estar sempre crescendo assim que o número atômico cresce conjuntamente, beleza? Então, essa é a primeira distinção que nós temos que fazer. Entendendo propriedades periódicas, propriedades aperiódicas, a diferença entre elas, nós vamos prosseguir agora desmembrando cada uma dessas propriedades que são periódicas e entender como olhar para a tabela e saber perceber como é que esses elementos lá dentro vai aumentar ou diminuir essas características aqui, beleza? Então temos aqui, pessoal, as propriedades periódicas. Vamos uma a uma. Então temos 6 aqui que nós precisamos memorizar, beleza? Então vamos lá. A primeira delas é raio atômico, tá? O que é raio atômico, gente? Raio atômico vai determinar o tamanho do átomo. Você vai entender dessa forma. Então guarda na sua cabeça, tamanho. Imagina o tamanho de um átomo. Imagina aquele sisteminha planetário do átomo, um tamanho que ele está ocupando no espaço. Raio atômico, uma propriedade. Existe uma forma da gente olhar para a tabela periódica e saber, não é periódica a propriedade, ela não se repete dentro dos períodos, portanto, nós vamos memorizar uma forma que a gente olhou para a tabela e já sabe como é que ela se comporta. Então, em caso de raio atômico, as setas vão indicar que está minha tabelinha periódica, tá? E aqui está a forma como o raio vai aumentar. Então o raio aumenta da direita para a esquerda, certo? E de cima para baixo, tá? Você poderia perguntar, Marcos, mas o que determina o raio atômico? Qual a relação dele com o Z, com o número atômico? Bem, gente, a gente tem que pensar em duas coisas. Quanto mais elétrons um átomo tem, mais camadas ele vai ter, correto? Maior ele vai ser. Esse é um ponto. Só que é definido só por isso? Não, é definido por uma outra propriedade, gente, pelo número de prótons. Então, o raciocínio é o seguinte, quanto mais elétrons, maior é o átomo, tá? Mas se dois átomos têm o mesmo nível de camadas, qual que vai ser o maior? O que tem mais elétrons. Por quê? Porque ele vai ter os prótons vão atrair a eletrosfera, não é? Você vai pensar dessa forma. Então, os prótons estão apertando ali o átomo, reduzindo o tamanho dele. Então, quanto mais prótons eu tenho, maior o Z, mais apertados tende a ficar. Só que ao mesmo tempo o número de elétrons vai ser maior. Então, quanto maior o número de elétrons, o átomo tende a ser maior. Só que quando eu comparo dois átomos que têm um número Z parecido, aquele que tem o maior número de elétrons vai levar vantagem, porque o número de camadas é o mesmo, que tem mais prótons vai reduzir o tamanho do átomo. Então você vai pensar dessa forma. Então, quanto maior próton, menor é o átomo. Quanto maior a quantidade de elétrons, maior o átomo. Então, a gente tem que levar em conta esses dois fatores na determinação do tamanho do raio atômico, tá? E é dessa forma, você vai memorizar, enquanto praticar exercício, você anota uma tabelinha desse jeito aqui que eu montei, que você vai pesquisar, você vai consultando e vai memorizando a forma como o raio funciona. Você vai ver que os exercícios trabalham muito isso, te dão alguns elementos, você vai olhar dentro da tabela, a tabela é uma fonte de consulta, tá, gente? Você vai olhar dentro da tabela e vai encontrar quem tem um raio maior, por exemplo. Beleza? Tá, próxima propriedade periódica, energia de ionização. Pessoal, nós já falamos sobre os íons. O que são os íons? Os íons são átomos que perderam ou receberam elétrons, e aí eles ficam com uma carga, não é verdade? Um sinalzinho lá em cima indicando. Não é isso que é o íon? Bem, energia de ionização vai ser a energia necessária, EI, a gente chama ela de EI, tá? Então, EI é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo no seu estado gasoso. Então, tem aqui um elemento, um átomo X, tá? Representativo. Ele consome uma quantidade de energia aqui, ó, e vai passar a ser um cátion e liberar o elétron na natureza, tá?
Essa energia envolvida nesse processo nós denominamos de EI, energia de ionização, beleza? Então, como é que essa energia varia? Ela é uma propriedade periódica também. Você vai guardar que ela é inversa do raio atômico. E como que você vai guardar isso, pessoal? Nós vamos guardar a seguinte relação. Imagine aqui, gente, quanto maior o raio do átomo, então imagine, quanto maior o raio do átomo, nós temos, gente, uma maior facilidade desse elétron ir embora, correto? Então, quanto maior o átomo, menos energia é necessária, requerida para tirar o elétron do átomo, beleza? Agora imagine um átomo pequenininho, gente. Os prótons estão ali segurando a eletrosfera, apertando aquela eletrosfera. Se necessário tirar um elétron dali, vai ser necessária muita energia. Então, assim que você vai pensar, você vai imaginar na sua cabeça, tamanho do átomo, um átomo grande, os elétrons com bastante liberdade. Ou o elétron vai embora fácil, quer dizer que a energia de ionização é baixa. Se o átomo é pequenininho, vai ser necessária muita energia de ionização para arrancar aquele elétron que está ali preso. Então as propriedades são inversas, gente, são inversamente proporcionais. Se aumenta o raio, o tamanho do átomo, vai diminuir a minha energia de ionização. Então, se eu guardei esse diagraminha aqui na minha cabeça, eu já sei que esse aqui é ele invertido, beleza? Porque são propriedades inversas, inversamente proporcionais. Então é assim que eu vou pensar. Bom, o tamanho do átomo eu guardei, é da direita para a esquerda, de cima para baixo. A minha energia de ionização como é que vai ser? Vai ser o inverso disso, porque quanto maior o átomo, quanto maior o raio atômico, mais fácil o elétron vai embora, menor a energia de ionização. Então, ela é inversa. Quando cresce o raio, diminui I. Portanto, ela tem um diagraminha invertido, beleza? Então, já guardamos essa aqui também, matamos. Só um detalhe que eu tenho que mencionar, gente, é que nós vamos ter várias EIs, né? Porque se eu tiro o primeiro elétron lá da última camada, eu sempre vou na última camada, lá na camada de valência, tirei o elétron, pincei ele, é a primeira I. Pincei um segundo elétron lá na camada de valência, é a segunda I, né? Pincei um terceira I e assim sucessivamente quantos elétrons forem arrancados, tá? Então essas são a energia de ionização do primeiro elétron retirado, do segundo e do terceiro. Como é que isso cresce, gente? Muito fácil, poxa. O primeiro elétron que sai mais fácil, não tem nem conversa. O segundo fica mais difícil, o terceiro, pô, nem se fala, né? Então, é claro que a energia de ionização vai crescer do primeiro para os demais. Então, se te perguntar, por exemplo, se alguém falar qual que é a energia de ionização mais intensa, a segunda ou a primeira? É claro que a segunda. O primeiro elétron sai fácil, mas no segundo ele já está apertado pelos prótons ali. Então fica mais difícil de removê-lo, a energia requerida EI vai ser maior, beleza? É assim que você deve pensar. Gente, a próxima propriedade periódica que nós precisamos entender aqui é a afinidade eletrônica. Mais um que nós vamos fazer uma relação, não vamos precisar gastar memória não, nós vamos partir lá do raio atômico para compreender isso aqui. Primeiro nós vamos entender o que é a afinidade eletrônica. Então, energia de ionização, pensei em energia de ionização, pensei no átomo no estado gasoso perdendo um elétron e absorvendo energia, ok? A afinidade eletrônica vai ser o processo inverso. E um átomo para adquirir um elétron? Ele vai liberar um conteúdo de energia, correto? Então, olha lá, ó. Eu tenho aqui um átomo ilustrativo X, né, de um elemento químico gasoso, mais um elétron, gente, ele vai vir a ser um ânion e liberar uma energia, tá? Essa energia é o que a gente chama de afinidade eletrônica. Uma maneira fácil de guardar isso aqui, você vai pensar afinidade, aquele que gosta, aquele que tem atração, aquele que busca alguma coisa, né? Então, a afinidade eletrônica é a atração por um elétron, quem está querendo o elétron. Quanto maior a afinidade eletrônica, mais você está querendo o elétron, não é verdade? Agora, como é que nós vamos entender isso aqui a parte lá do raio? Que eu memorizei, minha cabeça está ruim, só quero memorizar o raio, mas não quero ficar gastando cuca com isso aí não. Então vamos lá, tem tanta matéria para estudar, quero que você facilite a minha vida. Minha função é essa, então vamos lá. Eu vou pegar o raio atômico, ó. Então eu tenho aqui o raio. Imagina que esse raio está aumentando, o tamanho do átomo, o átomo está ficando grande, tá?
Então pense o seguinte, gente, qual é a afinidade maior por um elétron? Se o átomo está pequenininho ou se ele está grandão? Imagina, se o átomo já está grande, gente, ele não precisa capturar um elétron, ele já tem um tamanho muito grande, já tem um estado energético dos níveis dele na eletrosfera grande. Então, agora, se ele é pequenininho, ele tem afinidade, ele quer crescer. Vamos pensar dessa forma para simplificar o raciocínio. Então, pensa, pô, o átomo grande, o raio cresceu, quer dizer que ele tem menos afinidade eletrônica. Ah, beleza, vou chamar aqui de AF elétrico, que não tem uma letra representativa, tá? Só para esclarecer, gente, isso aqui é X menos gasoso, tá? Isso aqui é um ânion, isso aqui é energia, tive que cortar aqui, tá? É a energia liberada no processo. Mas voltando, então, beleza, eu sei que o raio é da direita para a esquerda na tabela periódica, de cima para baixo ele aumenta. Como é que vai aumentar a afinidade eletrônica, gente? Invertido, ó. Se ele tem propriedade inversa ao do raio, matei a charada. Ele cresce à medida que eu subo, né? Que eu subo dentro das famílias, e à medida que eu caminho nos períodos da esquerda para a direita, ele aumenta de maneira idêntica à energia de ionização. Então, usei meu raciocínio do raio atômico, defini na minha cabeça a energia de ionização, guardei o diagrama. O diagrama da afinidade eletrônica, eu usei o raciocínio com o raio atômico também para facilitar a minha vida. Então, vamos seguindo. Eletronegatividade. Pessoal, essa é importante, essa nós ainda vamos usar muito nos nossos estudos de química, tá? Você precisa entender a eletronegatividade. Bom, o que é eletronegatividade, gente? Elétron, já o nome já indica que tem a ver com o elétron e com a atração sobre o elétron, para ficar mais negativo, por isso que é eletronegatividade. O átomo vai ficando mais negativo, mas aqui ele não vai absorver elétron não, viu, gente? Só um detalhe. Isso aqui é o seguinte, imaginando uma ligação química. Uma ligação química, vamos supor, gás-oxigênio. Como é que é uma ligação química do gás-oxigênio? Está um O aqui, né, um oxigênio aqui, está um outro oxigênio aqui, correto? Esses dois estão disputando os elétrons que estão envolvidos aqui na ligação, correto? Essa disputa, essa força exercida para puxar o elétron na ligação, a gente chama de eletronegatividade. Então, entenda dessa forma, eletronegatividade é a força que um elemento atrai o elétron na ligação, correto? Isso é muito importante porque quando acontecem as reações químicas, a eletronegatividade vai descrever para onde elas vão, né? Que vai definir para onde elas vão. Então, na química orgânica, a eletronegatividade, lá no terceiro ano, ela é importantíssima. A gente precisa ter essa noção para saber como é que é o caminho, por que a reação acontece daquela forma. Quem vai determinar é a força com que o elemento está puxando aquele elétron envolvido na ligação, beleza? Então, entendido o conceito, vamos ver como é que é o diagrama ilustrativo dentro da tabela periódica. Pessoal, é o seguinte, a eletronegatividade, ela vai ter, nós vamos fazer o mesmo raciocínio de novo, tá? Vamos pegar o tamanho do átomo R. Então, eu tenho R. Vamos aumentar o R? Eu sei que ele aumenta dessa forma aqui, da direita para a esquerda, de cima para baixo, né? Vamos pensar, eletronegatividade, a força com que vai atrair o elétron. Um átomo atrai mais o elétron conforme ele é maior ou conforme ele é menor, pessoal? Nós vamos imaginar da mesma maneira que nós pensamos na afinidade. A única diferença é que ele só está puxando, mas não vai ganhar o elétron. Ali ele está puxando e vai ganhar o elétron. Mas são outras palavras para fenômenos muito parecidos, tá? Então, tanto a eletronegatividade quanto a afinidade são atração de elétron. Então, quanto maior é o meu raio, eu vou pensar, poxa, se o raio está ficando grande, esse átomo não precisa de mais elétrons, ele vai puxar com menos força, beleza? Se ele é pequenininho, ele puxa para ele tem que aumentar o tamanho da sua eletrosfera. Então, nós vamos fazer aqui, ó, aumentou o raio, diminuiu a eletronegatividade. Então, eu já raciocino dessa forma
e vou inverter. Se o raio atômico, o pictogramazinho dele na tabela periódica é esse, o diagramazinho, aqui ele vai ser invertido. Então ele vai ser igualzinho da afinidade e igual da energia de ionização. Tá vendo? Então quando eu olho para o quadro, eu falo, não, vou ter que guardar isso tudo. Por enquanto eu só tive que guardar um. Vamos ao próximo aqui, que é a densidade, né? Pessoal, esses dois últimos aqui eu vou pedir um pouco de atenção, que eles mudam um pouco essa nossa historinha. Tava fácil até agora, mas vai continuar fácil, só que vai ter um detalhe, né? Só para complicar um pouquinho, tudo na vida tem que complicar um pouquinho. Então na densidade, vai mudar um pouco essa história aqui, né, gente? Por quê, pessoal? É o seguinte, a densidade, ela tem um comportamento dentro da tabela periódica, também é um comportamento periódico, não se engane. Só que ele não segue dentro de todos os períodos e todas as famílias uma regra única, como nós vimos aqui nestes outros exemplos. Como que ele funciona, gente? Quando a gente pega a densidade, ela cresce das bordas para o centro e de cima para baixo, tá? Então, a região de elementos de alta densidade é a região central. É isso que você vai guardar. Se você guardar um miolo, poxa, o miolo da tabela, o Marcos falou que o miolo da tabela periódica é o miolo de elementos de alta densidade. Isso já vai facilitar a sua vida. Você não vai ficar, pô, você tá pra cá, você vai confundir tudo. Não, vou pensar, pô, o miolo é porque tem um dos elementos de maior densidade. Portanto, está vindo das bordas para o meio e de cima para baixo. Fim de papo. É assim que é o meu diagrama ilustrativo da densidade, tá? Na tabela periódica. Finalmente, o volume atômico. Aí você vai falar assim para mim, nesse momento aqui, pô, Marcos, mas volume atômico, você tá de sacanagem comigo. Você vinha falando de tamanho de átomo e aí você está repetindo as coisas? Não. Guardem bem, pessoal. Volume atômico, apesar desse nome ser um pouco confuso, ele quer dizer o quê? O volume de uma quantidade de átomos. Qual que é o volume ocupado por uma quantidade de átomos fixa daquele elemento? Aí você vai falar, que quantidade é essa? Gente, na química, já vou me adiantando sobre um detalhe aqui que nós vamos ver em seguida nas próximas aulas. Na química, assim como existe no nosso cotidiano, você comprar uma dúzia de ovos, você pode falar uma dúzia com qualquer brasileiro que ele vai entender o que você está falando, vai? Isso por quê? Porque é uma medida que padronizou entre as pessoas. Entre os químicos, foi padronizado algo parecido com a questão da dúzia para ovos, tá? Que é o chamado mol. Então, é 6,02 vezes 10 a 23, notação científica, tá? Então, 6,02 vezes 10 a 23 átomos, o volume que eles ocupam é o que a gente denomina de volume atômico. Tá, Marcos, volume atômico, esse nome é um pouco estranho, né? Deveria ser volume de grupo de átomos, algo assim. Mas o nome é esse, gente, volume atômico. Não é o espaço que um átomo ocupa, é o espaço que 6,02 vezes 10 a 23 átomos ocupam. Aí você vai perguntar, mas por que esse número? Veio da cabeça dos químicos para poder complicar a nossa vida? Não. Em aula apropriada, na estequiometria, nós vamos ver, isso tem uma razão de ser esse número lá nas medições de massa. Mas isso nós vamos ver na aula oportuna, beleza? Vamos entender então o volume atômico, pessoal. Bem, é o seguinte, gente. O volume atômico muda um pouco a nossa historinha também, como eu falei para vocês. Assim como a densidade, ele tem uma característica peculiar. Só que nós vamos guardar da seguinte maneira. Nas famílias ou grupos, né? A gente pode chamar com os dois nomes, ou grupo ou família. Grupo ou família são as coluninhas que descem na tabela periódica, né? Nas famílias ou grupos, gente, ele cresce de cima para baixo, tá? Então, de cima para baixo, eu tenho crescimento do volume atômico. E o volume atômico é um que você vai ter que memorizar, que ele é inverso à densidade, ok? Por quê? Porque ele cresce do meio para as bordas. Marcos, como é que eu vou guardar isso? Minha memória não anda bem. Estou muito preocupado, a prova está chegando, então vamos guardar. Pessoal,
vamos fazer uma relaçãozinha aqui, ó. Densidade é igual a massa dividido pelo volume, beleza? Eu vou inverter isso aqui e vou escrever da seguinte maneira: volume passa para cá, cruzado, densidade passa para cá na minha matemática. Ó, fica massa dividido pela densidade, né? Então eu posso escrever que volume é igual a massa dividido pela densidade. Se eu multiplicar aqui cruzado, propriedade matemática. Beleza. Analisa aqui para você ver, ó. A densidade está no denominador, pessoal, correto? Portanto, se eu aumento a densidade, eu estou diminuindo o volume atômico. É esse o raciocínio que eu vou fazer. Então, eu vou pensar assim, poxa, aumentou a densidade, diminuiu o volume atômico, tá? Então, se a densidade vem das extremidades para o centro, o núcleo é o de maior densidade, os elementos, no volume atômico a conversa vai mudar. Os de menor volume atômico vão estar aqui nesse centro. E quando eu vou caminhando para as bordas, eu acho os de maior volume atômico. E quando eu desço, essa propriedade de volume atômico aumenta de cima para baixo. Então, vou memorizar. Ele aumenta de cima para baixo e é inverso a característica da densidade de borda para o meio. Densidade eu guardei que o núcleo é o denso. Aqui, o núcleo, como ele é denso, ele tem pouco volume. Então, eu vou fazer aqui um raciocínio inverso e com isso eu fixo na minha cabeça o volume atômico e o seu diagrama, pictogramazinho característico, beleza? Então, com isso aqui, gente, anotem no caderno de vocês, façam essa relação, brinca com essas relações aqui, você vai ver que vai fixar. A hora que você fizer exercício, você não vai ter que ficar em consultar toda hora. Você pode consultar para fixar bem, mas o interessante é que você tente puxar lá. Poxa, eletronegatividade. Ah, não, tá. O raio atômico ele é de cima para baixo, da direita para a esquerda. A eletronegatividade é tipo afinidade eletrônica, ela é o inverso disso. Vou resolver o meu exercício aqui com base nesse raciocínio. Pego a minha tabela, enxergo dentro dela e vou matar a questão facilmente, beleza? Não tem mistério. Muita gente chega nessa parte e fala: não, vou ter que ficar guardando isso aqui tudo. É só compreender os conceitos e associá-los, gente. Tudo aqui, o raciocínio, tudo deriva do raio atômico. Se eu entendi bem o raio atômico, venho nos meus outros conceitos, eu entendi as minhas 6 propriedades periódicas e eu mato qualquer questão desse assunto aqui de propriedades periódicas e aperiódicas, beleza? Pessoal, a próxima questão aí, ó, bastante interessante, uma questão gráfica para fixar a relação periódica de energia de ionização. Então, lá, o gráfico mostra a variação do potencial de ionização ou energia de ionização para elementos com Z que vai de 1 a 19. Então, a gente tem o Z aqui na abscissa, tá? E na ordenada está crescendo a energia de ionização. Beleza? Então, vamos lá às alternativas. Elementos que têm maior dificuldade de formar cátions no estado gasoso. Então, vai ser o argônio, o hélio e o neônio. Por quê? Porque eles têm maior energia de ionização. Bem simples, né? Então, hélio, neônio e argônio. Se eles têm maior energia de ionização, quer dizer que eu gasto mais energia para arrancar um elétron deles. Então a resposta é direta, não precisa nem ficar rodeando muito não. Explique por que no intervalo dizer de 3 a 10, o potencial de ionização tende a crescer com o aumento do número atômico. De 3 a 10, pessoal, nós estamos dentro do mesmo período. E estamos tendo a diminuição do raio atômico. Por quê? Porque o raio cresce da direita para a esquerda e a gente está indo para a direita dentro do mesmo período da tabela periódica. Como o raio está diminuindo, a energia de ionização aumenta. Então, resposta: diminuição do raio atômico, beleza? Então, diminuição do raio atômico é a resposta da letra B, beleza? Então, se você gostou, pessoal, da aula, curte, compartilha aí para ajudar os colegas, continua fazendo exercício para você desenvolver bem nesse tema aí e fixar esses diagramas que ajudam bastante aí. Um abraço, até a próxima aula.